E agora a nossa revisão de história, revisão para avaliação. Revisão de história é o que já foi falado semana passada na última aula. Então, as mulheres e o trabalho. Como era antigamente as mulheres? Eram educadas para casar, ter filhos e se dedicar às tarefas domésticas. Era somente para isso que as mulheres eram educadas no passado, até 100 anos atrás, para casar, ter filhos e se dedicar às tarefas domésticas. Elas eram preparadas para essas atividades. Elas não eram preparadas para o mercado de trabalho, por exemplo, para ser uma advogada, uma médica. Elas não eram, ou uma engenheira, qualquer outra profissão. Elas eram preparadas somente para isso. Seria a função delas, ficar sempre em casa. O homem, o que o homem fazia? O homem trabalhava fora de casa, garantia o sustento da família. Somente o homem trabalhava fora de casa e garantia ali o sustento para a família. Se aquela mulher ela precisasse de um dinheiro para comprar roupa ou algo assim, tudo ela tinha que pedir ao homem, ao esposo dela. Tinha que pedir o dinheiro para ele dar e só então ela poder comprar o que ela desejava. Se ele não desse, ela ficaria sem comprar. E lembrando que ela também tinha que comprar algo que ele autorizasse. Realizar trabalhos fora de casa. Quem realizava? Quais eram as mulheres que realizavam os trabalhos fora de casa? Sim, porque existiam mesmo no passado, existiam mulheres que realizavam trabalho fora de casa. E essas mulheres eram as mulheres de baixa renda, porque elas eram obrigadas a contribuir com o sustento da família. Portanto, elas sim trabalhavam fora de casa. Já as mulheres que tinham mais condições financeiras, mais dinheiro, não, elas ficavam em casa. E nós vimos algumas conquistas que as mulheres tiveram, coisas que elas não tinham antes, que hoje nós temos. Infelizmente, muitas mulheres, elas morreram por conta de essas lutas. É por isso que existe também o Dia da Mulher. O Dia da Mulher, ele teve origem exatamente isso. Várias mulheres, elas trabalhavam em uma fábrica e colocaram fogo. Elas estavam exigindo por melhores condições de trabalho ali, melhores salários. E o que foi que fizeram com essas mulheres? Colocaram fogo nessa fábrica, matando várias mulheres. Por isso tem o Dia da Mulher. Teve origem a partir daí. E aí, nesse exemplo aí do que aconteceu, nós percebemos como nós mulheres, como as mulheres, elas não tinham direito a nada. Elas não tinham direito de reclamar, elas não tinham direito de exigir. E teve algumas conquistas. Muitas mulheres se uniram e através dessa união teve algumas conquistas que hoje nós mulheres usufruímos dessas conquistas que essas mulheres do passado lutaram. Quais foram? Voto e estudar. As mulheres, elas não podiam votar, elas não podiam escolher seus representantes políticos, prefeito, deputado, governador, presidente da república. Somente os homens tinham esse direito, as mulheres não tinham. Então elas conseguiram o direito de votar, de estudar. Também não podiam, elas apenas eram preparadas para serem donas de casa. E todas as mulheres, elas eram como se fossem obrigadas a saber fazer uma comida, a saber arrumar uma casa. Então, de jovem já, desde jovem, elas já eram preparadas para essas situações. Ela tinha que saber, por exemplo, a costurar, caso acontecesse, precisasse consertar uma roupa em casa, ela tinha que saber fazer isso. E exercer trabalhos que só homens faziam. Então, existiam trabalhos que só homens faziam, as mulheres também tiveram essa conquista. Nós tivemos essa conquista de fazer o que a gente quiser, o trabalho que a gente desejar, inclusive trabalho de homens. Mas para isso, lembrando que esse trabalho, exercer esse trabalho que os homens faziam, ainda hoje as mulheres, quando elas entram em uma área que
a maioria são homens que trabalham, elas ainda enfrentam preconceito, infelizmente por parte dos homens. Ainda enfrentam preconceito em relação a isso. Lembrando que ainda precisa, gente, melhorar muita coisa para a mulher. Muita coisa mesmo precisa melhorar para nós mulheres. Mas nós estamos falando aqui da mulher e o mercado de trabalho. Nós temos uma história aqui no livro, na página 266, que fala o seguinte: muitas mulheres de baixa renda trabalhavam fora de casa, como nós já vimos, e sem direitos que as protegessem, realizavam longas jornadas em condições precárias. Além disso, elas eram responsáveis pelas tarefas domésticas. Ao lado, temos nessa imagem aí ao lado, mulheres trabalham em uma fábrica como tecelãs na cidade de São Paulo. Portanto, gente, elas trabalhavam em condições, em um ambiente de trabalho totalmente inseguro para elas. Elas trabalhavam por longas horas para ganhar pouquíssimo e ainda tinham que dar conta das tarefas domésticas em casa. Elas faziam tudo isso. O salário delas era baixíssimo. Tipo, uma mãe tinha um bebê, o filho dela tinha nascido, por exemplo, ela não tinha direito de ficar muito tempo com a criança, que hoje em dia existe a licença maternidade. As mulheres do passado, elas não tinham esse direito. Então as crianças, elas tinham as crianças, já eram obrigadas a voltar para trabalhar. E muitas crianças, elas acabavam morrendo. Por quê? Porque a criança, ela precisa ser amamentada, ela precisa mamar, e a mãe não estava no momento com essas crianças para amamentá-las. Então, tinham muitas mortes de criança por essas questões. Sem falar que as mulheres acabavam adoecendo, gente. E aí, amores, tem a igualdade de profissão, que muitas mulheres já lutaram para ter profissões que antes eram só de homens. E nós falamos também sobre o trabalho infantil, outra coisa cruel. Nós falamos de muitas crianças que elas saem de casa para trabalhar e ganhar um sustento para a sua família, para levarem o dinheiro para casa. Nós vimos que trabalho infantil é crime. Trabalho infantil é proibido, porque o trabalho infantil ele faz com que a criança ela não se desenvolva como deveria. Então corre o risco dela adoecer, corre o risco da violência e não tem como ela acompanhar também os estudos. Uma criança que trabalha e estuda, é impossível que ela acompanhe os estudos numa sala de aula. Sem falar que muitos pais tiram as crianças da escola para que elas trabalhem, e isso é proibido. A criança ela tem que estar na escola e não brincar. Então temos aí uma criança lá na página 269, fala o seguinte: acontece, como vimos na manchete, tem assim, 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, diz hoje. 168 milhões de crianças, gente. Então, isso acontece principalmente em famílias de baixa renda. Por quê? Em que as crianças têm que trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Então, nas famílias de baixa renda, é o que mais acontece, as crianças trabalhando para ajudar a sustentar a casa. Além de não poderem aproveitar a infância, elas geralmente trabalham longas jornadas e em condições precárias, os que impede de ter um desenvolvimento saudável, como eu falei para vocês. O trabalho infantil ele é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. ECA significa, o que significa a sigla ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é um estatuto que protege as crianças. Lá tem todas as leis e diz o que pode, o que não pode uma criança fazer, como uma criança deve ser tratada, como uma criança deve ser cuidada, que uma criança ela não pode ser abandonada, quem fizer isso está cometendo crime. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele defende as crianças e os adolescentes, é uma lei que defende as crianças e adolescentes. Lá na página 270 tem estudar e brincar, direito das crianças. Portanto, criança tem direito de estudar e brincar. A maioria das crianças que trabalham não consegue estudar nem brincar. Não dá, gente.
Lembra que eu fiz a reflexão com vocês? Como se fosse um adulto, é a vida de um adulto. Por isso, o trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade, que ainda existe, apesar de ser proibido. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente busca proteger. Então, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente busca? Ele busca proteger as crianças e os adolescentes desse tipo de situação. Leia a seguir. E nós vamos ler uma parte aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 7º. Gente, o que é artigo? Aqui é o que tem na lei, que nós sabemos se a criança, se isso não acontecer com a criança, o adulto responsável por ela pode ser punido, pode ser preso. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Condições dignas de existência em um lar que seja adequado para ele, que tenha uma boa alimentação. E a gente percebe que nem todas as crianças elas têm isso. O artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Então, a educação para ele desenvolvendo a sua pessoa. Vem aí para o artigo 60, é proibido qualquer trabalho, olha, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo nas condições de aprendiz. Nas condições de aprendiz, ele está lá como é o chamado jovem aprendiz. Então, está lá só para aprender e não trabalha o dia todo. Ele não vai trabalhar o dia todo. E temos a página 270 que fala o seguinte: quais são os direitos da criança e do adolescente citados no trecho do ECA acima? Quais são os direitos? Direito à vida, à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência e ao direito à educação. Sublinhe o artigo que trata sobre o trabalho na infância. Vocês vão sublinhar o artigo 60, sublinhe todo. De que maneira o trabalho infantil afeta os direitos da criança? Como que o trabalho infantil afeta os direitos da criança? O trabalho infantil dificulta que a criança, olhem só, que o trabalho infantil dificulta que a criança se desenvolva com saúde. Além disso, geralmente elas não têm tempo para brincar e para frequentar a escola. E quando conseguem, costumam ter dificuldades de aprender em razão do cansaço causado pelo trabalho. Então, quando a criança, mesmo assim, ela trabalha e vai para a escola, sim, porque tem criança que mesmo trabalhando vai para a escola, quando ela chega na escola, ela já está cansada. Ela não consegue aprender como as demais crianças. Por isso, criança tem que estudar e brincar. Brincar é um direito da criança, sim. Brincar é o direito de uma criança. A criança tem que brincar, a criança tem que aproveitar a melhor fase da vida. E que pena que nem todas as crianças vivem essa fase da vida. Mas será quem seriam os culpados? Será que os nossos governantes não deveriam proteger mais as nossas crianças? Proteger mais, eu não vou dizer vocês, porque eu sei que vocês não estão nessas condições. Mas vamos pensar nas outras crianças. Será que no futuro vai continuar assim? Se continuar assim, daqui a pouco vai ter crianças? Não, então nós temos que protegê-las. Quem é a responsabilidade de proteger uma criança? Todos os adultos. Qualquer adulto, ele é responsável para proteger uma criança. Se a gente observar uma criança, por exemplo, se eu, por exemplo, ver uma criança que está correndo risco, alguém está ameaçando, eu não protejo aquela criança, eu estou cometendo um crime também. Então, todos nós, as crianças, elas precisam ser protegidas. As crianças, elas são responsabilidades não só de um adulto, não só da família delas, mas por qualquer outra pessoa. É obrigatório proteger as crianças. Então, se a gente vê alguma criança correndo risco, nós adultos temos que procurar a melhor forma para proteger aquela criança e não deixar ela correr risco de forma nenhuma. É o direito das crianças. Então, amores, finalizamos aqui a nossa revisão para avaliação. Que tenham entendido esse assunto e até a próxima aula de quarta-feira. Fiquem com Deus, crianças lindas, cheirosas e cheirosos.